De verdade, há uma diferença quando uno logra volver-se para Deus. Volver-se para Ele não é só dizer, eu creio nele, eu tenho fé nele. Não. Volver-se para Ele é uno entregar-se por completo para Ele. Há muitas pessoas que hasta logram chegar à igreja, hasta logram receber uma bendição por la fé, pero você pode crer que são muito poucos aqueles que tomam a decisão de entregar-se para Ele. Há versículo que disse assim em Romanos capítulo 11, versículo 16, disse: se as primícias são santas, também lo és la massa restante. E se la raiz é santa, também lo são las ramas. Sabe o que isto quer dizer? Que se você nesta manhã toma esta decisão que estamos falando, devolver-se por completo para o Senhor Jesus, você se convertirá em primícia. Você será uma primícia. E você sendo uma primícia, como disse a Bíblia, as ramas serão bendecidas. Você sendo uma primícia, sua família será bendecida. Seu hogar será bendecido. Incluso, hablando de primícia, eu me acordo de Abraão. Abraão era primícia. E Deus disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, quando uno és uma primícia, há uma diferença. Pero não és uma diferença pequena, não, és uma diferença grande. Abra, por favor, sua Bíblia e no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Vamos falar de homem que se converteu em primícia, chamado Zaqueu. Disse a Bíblia assim: havendo entrado Jesus em Jericó, iba passando por la ciudad, e sucedeu que varão chamado Zaqueu, que era jefe de los publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Era rico, pero aun sendo rico, tinha vazio. E procurava ver quem era Jesus. A pergunta é: que você ha procurado ver? Há pessoas que han procurado ver muitas coisas. Há aqueles que han procurado ver a solução de los problemas. Pero há outros que han procurado ver quem era Jesus. A solução de problema não vai llenar o vazio que há dentro sujo. Não pense você que você solucionando a determinado problema, o vazio que há hoje vai llenar-se. Porque não vai llenar-se com a solução desse problema, pero vai llenar-se se você logra saber quem é Jesus, se você logra conhecê-lo. Está claro no que estamos falando?
dinheiro ele tinha, prosperidade ele tinha, pero aún assim, adentro dele havia um vazio. Ele procurava ver quem era Jesus, pero não podia a causa da multitud, pois era pequeno de estatura. E correndo delante, subiu a um árvore para ver-lhe, porque havia de passar por allí. Quando Jesus chegou àquele lugar, mirando hacia arriba, lhe viu e lhe disse: Zaqueu, dá-te prisa, desciende, porque hoje é necessário que pose eu em tu casa. Então ele descendeu a prisa e lhe recebeu como? Gozoso. Ao ver isto, todos murmuravam, dizendo que havia entrado a posar com um homem pecador, porque ele era um ladrão. Zaqueu era um ladrão. Então, quando Jesus entrou na casa dele, todos começaram a murmurar, hablando que Jesus entrara em la casa de um pecador, de um homem que era ladrão, um homem pecador. Então Zaqueu, posto em pé, disse ao Senhor: E aqui, Senhor, la mitad de mis bienes doi a los pobres, e se em algo he defraudado a alguno, se lo devolvo quadruplicado. Quem disse para ele entregar, devolver lo que havia roubado? Ele tomou uma decisão. Era ladrão, era pecador, pero ele tomou a decisão de entregar-se para Jesus. E me gostaria que você pusesse atenção, porque uma coisa é entregar-se a uma religião, outra coisa é entregar-se a Jesus. Quando há uma entrega verdadeira, há arrependimento. Arrependimento de los errores, arrependimento de las falhas, arrependimento de los pecados. Não há entrega de vida para o Senhor Jesus sem que haja arrependimento. E se não há entrega, tampouco haverá salvação. Pero quando uno procura ver quem é Jesus, uno quer entregar-se para ele, uno quer abandonar a vida vieja a câmbio de começar a viver uma vida nova. É isto que você ha procurado? Estou falando de espaço para que você pueda pensar. É isto o que você ha procurado? Você ha procurado ver quem é Jesus? Você ha procurado entregar-se para Ele? Você ha procurado viver uma vida nova? Ou você é aquela pessoa que você solo ha procurado solucionar os seus problemas? Porque se você quer solo solucionar os seus problemas por la fé, isto é possível. Pero eu posso garantizar que a solução de seu problema não vai llenar o vazio que há adentro sujo. Eu posso garantizar que hoje você por la fé logra solucionar a um determinado problema, pero amanhã você terá outro problema. Pero há aqueles que querem mais que isto. Há aqueles que querem ver
quem és Jesus? Há aqueles que querem entregar-se a ele, e não há entrega sem que haja arrependimento. Então, ele tomou a decisão, mire, de abandonar aquela vida velha, aquela vida mala. Ele tomou na decisão com hechos, não solo de quê? Não solo de palavras, sino com hechos. Ele disse assim: e aqui, Senhor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, e se algo em defraudado alguno, se lhe devolvo quadruplicado. Ponga atenção agora. Jesus lhe disse: hoy ha venido la salvação a esta casa. Não solo em la vida de Zaqueu, pero la salvação vino para toda a casa. Toda a casa. Ou seja, você que se encontra aqui, você pode ser usado para que haja a salvação, não só em sua vida, sino também em toda a sua casa, em todo o seu hogar, em toda a sua família. Ele disse assim, o Senhor Jesus disse: hoy ha venido a salvação a esta casa, porquanto ele também é filho de quem? Filho de Abraão. Se acuerda lo que eu disse no princípio? Deus disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas. E Zaqueu se converteu em uma primícia. Uma primícia. La primícia já tem poder para bendecir a família. La primícia já tem poder para bendecir a los sujos, como hablamos no princípio. Se a raiz é santa, também são as ramas. Ou seja, será que você já és uma primícia? Há aqueles que dizem assim: o bispo, eu dou mis primícias. Hablando de primícias, eu las presento no altar. Las primícias são os diezmos, os primeiros frutos. Diezmos quer dizer os primeiros frutos, pero nem todos aqueles que apresentam os diezmos são primícias. Pero todos aqueles que são primícias apresentam as primícias, apresentam os diezmos. Que quer dizer o não ser primícia? Primícia é aquele que sua prioridade é agradar a Deus. Primícia é aquele que tem a Deus como ele número 1, ele primeiro em sua vida. Esta persona não só apresenta seus diezmos, não, já és ele próprio diezmo. Já não só apresenta as primícias, já és a própria primícia. Já desperta a la manhã e a primeira coisa que já hace, ou és ler a palavra, ou és orar, ponendo a Deus como ele número 1. Quando já se encontra em la mesa, lo que já hace em primeiro lugar, és agradecer a Deus por aquele alimento, por aquela refeição. Quando já se encontra delante de uma situação, a decisão que já toma
és não agradar-se a si mesma, pero és através de sua decisão agradar a Deus. Então, esta persona, ella não só nos presenta as primícias, pero ella ha sido a própria primícia. Isto que eu estou falando tem que ver alguma coisa com religião? Não tem nada que ver com religião, tem que ver com a palavra de Deus. Então, são perguntas que eu hago para você. Você vindo aqui nesta manhã, se você não vindo hoje por la primeira vez, você já ha perseverado, como por exemplo, o caso da senhora, que perseverando, já iba a operar, não tuvo que operar, a irmã também iba a operar, não tuvo que operar, já perseverando, Deus obrou, você ha perseverado. Se você não ha perseverado, a partir de hoje você vai perseverar, pelo que és, lo que você ha procurado ver. Se você ha procurado ver solo a solução do problema, solo o milagro, você vai solucionar problemas hoje e amanhã você terá outros problemas. Pero se você, a exemplo de Zaqueu, você procura ver quem és Jesus. E a maneira de uno procurar ver quem és Jesus é tomar a decisão de abandonar a vida velha. E no caso de Zaqueu, era ele roubo, o pecado de ele era ele roubo, pero pecado é pecado. Há aqueles que têm que abandonar o vício, há aqueles que têm que abandonar a mentira, há aqueles que têm que abandonar a prostituição, há aqueles que têm que abandonar o engano. És assim ou não és assim? Pero quando uno abandona, então a decisão não é solo em la teoria, sino de maneira prática. Então, esta persona, ella se converte em quê? Em primícia. Ella se converte em primícia. Seguro que ella será diferente de los demás.